Que a paz do Mestre esteja com todos nós. Eu trabalho numa casa pequena, Grupo Espírita Operários da Espiritualidade. E a primeira casa que eu trabalhei se chamava Obreiros da Fé. E aí, quando eu vi, vou falar no Trabalhadores de Jesus, eu disse, pronto, me senti em casa. Só que Jesus tem bastante trabalhadores aqui, isso é muito bom. Eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre a questão da vivência do Evangelho nos dias de hoje, mas o Evangelho hoje será sempre esse roteiro luminoso, e tem uma mensagem que foi psicografada pelo Valdo Vieira, que Deus o abençoe e o envolva com muita paz, por ter sido tudo bem aí? Então tá bom. Por ter sido instrumento, veículo desse poema belíssimo, O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, ante o correio, estuda, anota e pensa. Cartas vertem clamor do cesto, pando e covo, sempre o mal a surgir em sinistro renovo. Crime, sombra, paixão, calúnia, golpe, ofensa. Nisso escuta uma voz, na dor da alma suspensa, enxuga, filho meu, as lágrimas do povo, esclarece, renova, escreve um livro novo, que console o infortúnio e dissipe a descrença. Súbito, vê Jesus na solidão da sala, quer protestar-lhe amor, o peito se estala, esmorece-lhe o verbo em sereno mutismo, e ali mesmo, a chorar em júbilo profundo, toma a pena e inicia o Evangelho segundo a palavra do Mestre à luz do Espiritismo. Nós escolhemos o trecho do Cristo Consolador para que nós possamos pensar qual é o objetivo da vinda dos amigos e benfeitores espirituais até nós. Quando nós ouvimos, lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade dizer: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Nós começamos, meus amados, minhas amadas, ter a dimensão do que é essa visita do céu ao homem angustiado na terra. A doutrina espírita é Jesus de volta, para que nós possamos, com o Mestre, compreender o significado da vida. O Espírito de Verdade em o Cristo Consolador, ele começa essa mensagem belíssima dizendo: venho como outrora aos filhos transviados de Israel, dissipar as trevas e trazer-vos a verdade. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, grande, que faz germine as plantas e levantem-se as ondas. Revelei a doutrina divinal como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Quando nós ouvimos essas palavras do Espírito de Verdade, começamos a pensar, mas o que foi dito, né, aos filhos transviados de Israel? Nós que estamos aqui nesta casa, né, somos os trabalhadores de Jesus, os operários da espiritualidade, somos aqueles que desejam do fundo do coração ser espíritas verdadeiramente. Nós estamos nesse processo de autotransformação começado há milênios. O nosso momento especial desse encontro com Jesus, todos nós o tivemos. Ontem estávamos fazendo um trabalho na casa Nosso Lar, em São Pedro da Aldeia. Foi muito interessante porque em dado momento, das pessoas presentes falou: acredita firmemente, assim como eu acredito, que nós tivemos esse momento de encontro pessoal com Cristo. Às vezes a gente diz assim, não, mas
Jesus apareceu para Paulo de Tarso, Jesus visitou Madalena, Jesus... E nós não tivemos um contato direto com o Mestre, mas esse é um engano, meus irmãos. Nós que estamos aqui, todos nós que estamos ligados ao planeta Terra, em dado momento tivemos esse contato com o Mestre. Nós, ainda que pertencêssemos aos círculos inferiores da vida, recebemos esse influxo do pensamento amoroso do Cristo. Nós ouvimos a voz de Jesus de Nazaré. Sendo ele o responsável pela evolução humana aqui no planeta Terra, não era possível que, mesmo que estivéssemos nas trevas, nos abismos mais profundos dos nossos maiores equívocos, de uma forma ou de outra, nós sentimos um dia esse olhar do Mestre. E é por isso que o Espírito Albano Metello, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, ele conta um momento muito especial da vida dele, porque ele evoluiu, né, se iluminou, alcançou os cumes intelectuais. Ele chega a dizer que se sentia feliz por já não estar mais naquele mesmo nível em que aquelas pessoas se encontravam digladiando na terra por bobagens. E um dia ele vê uma luz imensa e descendo até o vale de sombras, entidades angélicas acompanhavam, e ele pergunta a um dos mentores espirituais o que significava aquilo. E ele responde: o Senhor Jesus hoje visita os antros de sombra e de dor. Nem que seja assim, nós recebemos a visita do Cristo um dia. E ainda nesse mesmo livro maravilhoso, o instrutor Asclépios, ele é convidado para resolver, né, para auxiliar, para orientar alguns problemas, algumas dificuldades que aquele grupo de trabalhadores do Cristo tinha. E ele vem e oferece a cada um, a cada pergunta, a cada relato das dificuldades dos trabalhadores, Asclépios oferecia um versículo do Evangelho, dizendo que o Evangelho aplicado improvisa os recursos para que nós possamos resolver os problemas de cada dia. Ele acrescenta ainda que só o Mestre pode traçar as diretrizes individuais para cada um de nós. Por isso que com Alcione nós vamos encontrar aqui nesse livro belíssimo, Renúncia, todas as pessoas que leram devem lembrar-se dessa parte, em que ela diz que o Evangelho é a mensagem de salvação e nunca de tormento. A gente se sente, às vezes, meio indigna, né? Vocês acham que é fácil chegar aqui e falar para esse número imenso de pessoas, né? Dizer, meu Deus, e as minhas imperfeições? Onde é que estão? Deixa elas aí quietinha, Terezinha, porque Alcione está dizendo aqui que o Evangelho é mensagem de salvação e nunca de tormento. Ela vai dizer, sim, na realidade conhecemos a extensão da nossa indigência, né, o grau das nossas fraquezas, mas a misericórdia divina restaria imota sem as nossas quedas e dolorosas necessidades. E acrescenta, o cristianismo jamais vai ser a doutrina de regras implacáveis, mas sim a história e a exemplificação das almas transformadas com Jesus para a glória de Deus. É esse Evangelho que nós precisamos aprender a olhar para que as nossas vidas verdadeiramente se melhorem. Muitas vezes nós nos fixamos, né? Claro, se eu vou me fixar nos defeitos imensos que eu trago, naturalmente eu vou me fixar nos defeitos imensos e até maiores, né, das outras pessoas. Os comportamentos das outras pessoas vão me incomodar bastante. Mas não é isso que Alcione vem nos lembrar. Ela vem nos lembrar aqui que o ensinamento de Jesus é vibração e vida. Vida. Então, essas palavras de vida eterna, elas estão ecoando em nossas almas, meus amados, minhas amadas, há quantos milênios? Quem sabe nós não éramos aqueles filhos transviados de Israel, caminhando no deserto, escutando as palavras de Moisés, segundo está escrito aqui,
E o Eterno disse a Moisés: quando será que nós ouvimos pela primeira vez as palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Está aqui no Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. As instruções para que nós tenhamos cuidado com as necessidades das outras pessoas, já conhecemos há alguns milênios. Uma delas está aqui: não furtareis, não enganareis, não mentireis, cada um ao seu companheiro. A gente diz aqui, mas eu não furto, né? Quem leu Fonte Viva lembra dessa mensagem de Emmanuel. Eu me lembro, a primeira vez que eu abri, diz: não furteis, o que a espiritualidade está pensando de mim? E ali, quantas vezes o benfeitor espiritual nos mostra que nós furtamos a esperança, que nós furtamos a alegria das outras pessoas, que nós furtamos oportunidades, e por aí vai. Ainda nesse livro, né, ainda nesse momento da história da humanidade, a gente vai perguntar: mas o que será que Deus quer de mim? A gente pergunta isso todos os dias. E aqui no Deuteronômio, aliás, ele vai lembrar que tudo que Deus quer de nós está aqui. E agora, Israel, esse mesmo Jesus, esse Espírito de verdade, esse Cristo Consolador que vinha trazer a mensagem aos filhos de Israel, ele pergunta aqui no Deuteronômio 10, 12. E agora, Israel, qual é a coisa que o eterno Deus pede de ti? E agora, Terezinha, qual é a coisa que o eterno pede de ti? Senão que temas o eterno teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que ames e sirva o eterno Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Eterno. É isso que Jesus vem nos lembrar novamente através da doutrina espírita. É isso que os espíritos superiores, o espírito de verdade, vem fazer com que na nossa memória espiritual, na nossa lembrança, seja reavivado aquele instante em que nós ouvimos que a lei de Deus, ainda mais uma vez, no Deuteronômio, ele vai dizer: esse mandamento que eu te ordeno hoje, ele não está encoberto. Ele não foi colocado lá nos céus, nos mais altos dos céus, para que não dissestes: quem vai até o céu buscar para nós a lei, né? Quem passará por nós para além do mar, para que traga e nos faça ouvi-lo, para que nós observemos os teus mandamentos? E o Eterno diz: vê que pus diante de ti hoje a vida e a morte, o bem e o mal. Esse mandamento onde está? Ele diz aqui: pois isso está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para que o observes. Isso aqui, mais ou menos 3.000 anos atrás. Mais tarde nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na pergunta 621, a clássica pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta inesquecível: na consciência. É esse momento que Jesus, nosso modelo e guia, vem nos lembrar que aquilo que realmente nós necessitamos está aqui dentro da nossa consciência, do nosso coração, da nossa alma. Há uma poetisa maravilhosa, Alta de Souza, que todos nós conhecemos, ela vem nos lembrar exatamente isso, porque a missão dos espíritos superiores é fazer com que nós relembremos. Você só relembra aquilo que você conhece, aquilo que você um dia ouviu. Ela vai nos lembrar exatamente isso. Meu irmão, minha irmã, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece.
com a força eterna da consolação, e compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É esta lembrança, meus amados, minhas amadas, que os amigos e benfeitores espirituais, que as equipes do Espírito de verdade vêm nos trazer por meio da doutrina espírita. É Jesus de volta a nos dizer: bem-aventurados os humildes, os simples, porque eles verão a Deus. É mais uma vez o Cristo falando aos nossos corações angustiados, desesperados, com os problemas. Meu Deus, eu já não sei o que faça da minha vida. E é Jesus ali a nos falar: bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque eles serão consolados. Muitas vezes nós estamos ali naquelas situações terríveis, problemas de trabalho, os estresses da vida, essa vida corrida que nós levamos, os problemas, os conflitos familiares que nós somos chamados muitas vezes a testemunhar, a tomar partido. Muitas vezes nós estamos ali naquele fogo cruzado: meu Jesus, o que eu faço? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ah, meu Cristo amado, mas quantas vezes eu estou sendo inocente, mas eu estou sendo vítima de injustiças terríveis. O meu coração, a minha alma tem sede de compreensão. Eu gostaria tanto, meu Senhor, de compreender as razões das minhas dores, dos meus sofrimentos, das amarguras da minha vida. E Jesus baixinho ali pertinho de nós a nos dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A doutrina espírita, meus amados, minhas amadas, é esse reviver desse momento em que Jesus, assim como nós hoje, aqui sentados confortavelmente nessa casa linda, com pessoas amorosas, preocupadas com a necessidade das outras, fazendo almoço e mais seminários e mais almoço, né? Sem se preocupar em engordar muito, né? Exatamente porque pela necessidade que nós temos desse encontro com o Cristo. E nós somos vasos muito pequeninos, e o amor que nós recebemos das esferas superiores é muito grande, não cabe, então transborda, e nós precisamos compartilhar esse sentimento de amor que nós recebemos das esferas mais altas, e é por isso que nós nos dirigimos a momentos como esses, casas como essas, espaços que nós vamos sacralizando cada dia mais, porque nós vamos reconhecendo com Emmanuel que para Jesus, como ele diz aqui no Caminho, Verdade e Vida, logo no prefácio, né, todos nós já devemos ter lido esse trecho de Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel diz aqui que o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda terra é o seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Nos dias de hoje, meus amados, minhas amadas, nós também somos convidados, convocados, como nós queiramos, por Jesus, a sermos sal da terra, luz do mundo. Ele não disse: vós sereis o sal da terra um dia. Isso é interessante. Vós sereis a luz do mundo. Não. Ali, diante daquela multidão, com certeza pessoas não muito diferentes de nós, tinham uma vida naturalmente muito menos confortável que a nossa, as nossas vidas, mas estavam ali escutando as palavras daquele que é caminho, verdade e vida, para nos lembrar, porque ele vem, né? Nos lembrar da lei divina. E ele diz: vós sois o sal da terra. Isso mesmo. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, insosso, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo de um móvel.
mas no velador, para que essa luz ilumine todos aqueles que estão na casa. Não é possível esconder uma cidade edificada sobre um monte, diz o Mestre. Assim resplandeça a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o convite do Cristo, mais uma vez, para todos nós. Esse é Jesus de volta a nos lembrar que essa parte que há em nós, esse lugar que é intocado e intocável, que é a marca divina em cada um de nós, esse lugar onde vamos encontrar o que é dito no primeiro livro do Gênesis, né? Deus fez o homem à nossa imagem e semelhança. Nós, muitas vezes, nos nossos equívocos humanos, na nossa caminhada evolutiva, vamos transformando Deus num ser semelhante a nós. Esse é o problema, só esse é o problema. Mas com o tempo e com a chave que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos começando a compreender que aquele que é todo bem, todo amor, todo luz, perfeição absoluta, não poderia nos criar de forma imperfeita. Há algo em nós, o ser divino que há em nós, esse Espírito Santo que habita em nós, como dirá Paulo de Tarso, é esse ser que pouco a pouco nós vamos... Eu falei... Obrigada. Tá bom, gente. Agora vocês têm que baixar, porque senão, ai de vocês. Mas é interessante isso. Jesus vem nos lembrar isso, daquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus, herdeiros da imortalidade, criados para que em nós reflita a glória divina. Essa é a maior dificuldade de todas. Vocês já imaginaram? Imaginemos agora um mundo onde a gente ensine desde pequeno ao filho, né? Olha aqui, ó, você é muito chato, você é enjoado, insuportável, né? Em vez disso, a gente ensine para ele, meu filho, você é filho de Deus. Mãe, eu não dou conta. Dá conta sim, filho. Há dentro de você coisas maravilhosas, recursos especiais. O problema é que a nossa educação espiritual deficiente faz com que, muitas vezes, nós nos tornemos verdadeiros torturadores das pessoas que nós amamos. Quando Jesus olhou aquela multidão, o que ele viu ali foi sal da terra e luz do mundo. E Emmanuel vai dizer mais tarde que essas renúncias daqueles que se entregaram ao Cristo são eles que nos permitem que nós estejamos aqui na noite de hoje, buscando compreender, meu Deus, o que fazer diante de tal e de tal situação, e ouvindo o mentor Asclépios, através da obra de André Luiz, a nos dizer, só o mestre pode traçar as diretrizes individuais para a vida de cada um. O Espírito de verdade ainda vem nos dizer algo belíssimo. Está aqui, Cristo Consolador, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler esse outro aqui também. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. É bem interessante, nesse momento em que ele vem nos lembrar que nós somos esses seres que, vendo o céu, preferimos os abismos do erro. Quantas mãos amorosas e abnegadas trabalharam ao longo da nossa evolução para que nós estivéssemos aqui hoje tendo condições de parar para refletir nas palavras do Evangelho. Isso não seria possível, meus amados, minhas amadas, se um grande amor não movesse esse universo. O amor
é o fundamento do universo. O amor é aquilo que faz. Às vezes a gente confunde, né? Nós estamos numa época em que o amor virou uma emoção, né? Mais uma emoção. Mas o amor, na verdade, está para além disso. É a substância com a qual tudo é feito. É a substância divina. Por isso que João Evangelista, na sua carta, numa das suas 3 cartas, na primeira carta, ele vai dizer que Deus é amor. Qual é o caminho que nós precisamos seguir? Ele diz que Deus é luz, que Deus é amor. E aí ele traz uma questão importante. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu próximo, ele é um mentiroso, porque como é que eu posso amar a Deus que eu não conheço, se eu não amo o meu próximo, a quem eu conheço? E com quem é que nós temos maiores dificuldades de amar, se não as pessoas mais próximas, né? Os nossos grandes problemas, as nossas grandes dores, vêm exatamente daí. Meu Deus, eu consigo perdoar. Janira, o que você fizer comigo, eu consigo perdoar, tá? Para mim é muito fácil. Não convivo com ela, é a primeira vez que nós nos encontramos. Agora, lá em casa é difícil. Imagina, alguém deixa um copo fora do lugar, né? Aí o mundo pega fogo. Nós somos mais ou menos assim. Às vezes a gente... Não, eu perdoei. Ela não foi muito legal comigo, mas eu perdoei, eu esqueci. Mas quando é alguém que nós amamos imensamente, que nos faz uma traição, né? Que nos toma uma atitude que nos enche de ressentimento, de mágoa, nós somos capazes até de odiar, de passar existências e existências e existências perseguindo essas pessoas que nos ofenderam, que nos destruíram, e nós queremos formas de vingança. Meu Deus, como é difícil, né? Nós chegamos nesse momento de achar como é difícil perdoar. Eu tenho uma filha, ela tinha 7 anos de idade, mais ou menos, e nós estávamos no Evangelho no lar. E lá em casa nós sempre... Não tinha problema não vai entender direito, mas alguma palavra fica, né? Então nós estudávamos o Evangelho, os livros de Emmanuel, elas sempre leram. E uma delas um dia me disse: mãe, é muito difícil perdoar. Eu falei para ela: filha, se você com 7 anos acha perdoar difícil, imagina com 47. Esses dias nós estávamos conversando sobre isso, e ela diz: para mim ainda é uma das dificuldades. Por quê? Porque nós precisamos, meus amados, minhas amadas, de tempo. Por isso que essas situações, elas vão aparecer para a gente, né? Pode olhar. Tem gente que, não, comigo, o meu problema é sempre o problema financeiro, sempre o mesmo problema. Outro vai dizer: não, meu problema é sempre problema de relacionamento, meu Deus do céu, realmente um problema, não consigo, né, resolver essas questões. Mas nós temos problemas recorrentes na nossa vida, né? Que são esses problemas que sempre estão ali se repetindo? São as indicações que as circunstâncias da vida nos oferecem para que nós possamos refletir sobre o que é que nós estamos fazendo. Se eu tenho dificuldade de perdoar, naturalmente eu vou viver em situações que eu tenho que refletir sobre o assunto, por incrível que pareça. Mas por quê? Eu estou tão focada na minha dificuldade que eu tenho de relevar, de deixar passar, né, que eu sempre me percebo em situações em que as pessoas me perseguem, aquelas histórias todas que nós olhamos para nossas vidas e vemos. Quando o Evangelho, né, eu tenho um amigo muito querido, o nome dele é Eliseu, ele é um senhor, eu vou dizer a idade dele, vocês não vão conhecer ele mesmo, 80 anos de idade. O Eliseu é uma pessoa muito especial, porque ele faz questão de dizer, né, nós não temos idade, nós sempre somos jovens. Eu adoro idade. Quanto mais idade eu tiver, mais feliz eu vou ficar. E ele diz assim: o Evangelho, ele tem um jeitinho simples de falar do Evangelho, muito bonito. O Evangelho é a fonte de água viva. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Outras vezes, ele explicando para a gente o que é a luz do mundo, esse momento que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Ele diz: nós somos luz. O problema é que a gente está igual essa lâmpada assim, que foi enfiada dentro do barro,
né? E ali não tem jeito, pode acender a luz que for, que não vai passar a claridade. Então a gente tem que raspar, e isso leva tempo. E é verdade, nós já somos luz do mundo, sal da terra, aos olhos do Cristo. E é por isso que Ele nos convida e nos coloca naquele lugar, naquele espaço, naquela casa, né? Nesse lugar humilde, muitas vezes, que nós passamos uma existência inteira sem sermos vistos, né? Esse grupo de trabalhadores invisíveis, eu estou falando dos encarnados mesmo, que sustentam a vida, que sustentam o mundo, e que, na verdade, não conseguem, né, nem sequer ser reconhecidos, são até maltratados muitas vezes, mas estão ali no lugar em que o Cristo colocou justamente para quê? Fazendo os exercícios necessários, nós vamos estar, fazendo os exercícios necessários, sustentando a obra divina de outro modo. Nós gostamos muito da projeção, né? Nós gostamos dos holofotes, muitas vezes, mas os que estão sob os holofotes não prescindem daqueles que estão nas cabines trabalhando de alguma forma. E é por isso que nos comovem quantas e quantas vidas que passaram, aquela vovó nossa que passou a vida inteira ali só cuidando da casa, fazendo, né? Tinha aquelas até que pilavam o café num pilão. É ela que permite que mais tarde, no futuro, o seu neto, o seu bisneto, seja um médico, um advogado, alguém que se projete no mundo das letras. É ela que, com o seu trabalho humilde, sustentou as gerações futuras. E nós, os trabalhadores de Jesus aqui presentes, com o nosso jeito, com a nossa vida, também estamos sustentando as gerações futuras. Mas para que nós sejamos esse sustento, precisamos ouvir esse convite de Jesus. Para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O espírita, qual é o diferencial do espírita? Onde é que se realiza o culto espírita? Eu vou para o culto espírita lá no Centro Trabalhadores de Jesus. Será que é aí que se realiza o culto espírita? Segundo Emmanuel, o culto espírita é realizado no cumprimento dos nossos deveres. Está lá no Livro da Esperança, eu acho que é a primeira lição ou a segunda. Seja qual for o campo da vida a que eu fui chamado a trabalhar, esse espaço aí é o lugar onde eu vou realizar, dentro do meu coração, o culto às boas obras. Esse lugar aí, esse espaço, é onde Jesus me chama para que eu possa realizar a tarefa. Emmanuel nos lembra no livro Ave Cristo, no prefácio. Eu ontem liguei para um amigo muito querido, que acabou de lançar um livro pela Federação Espírita Brasileira. São todos os comentários do Emmanuel, que ele vai fazer em todos os livros que eles puderam identificar. Vocês imaginem, do primeiro capítulo de Mateus até o último versículo 22 do Apocalipse. Todos os comentários de Emmanuel. Já vai sair o primeiro volume agora, a FEB já vai fazer um lançamento. Comentários o Evangelho por Emmanuel, tá, gente? O título. E são os comentários, vão ser 7 volumes de comentários do Emmanuel. Aí eu liguei para ele ontem, eu fiz, olha, pede para o pessoal da FEB fazer um livro só com os prefácios de Emmanuel. Porque eu acabei de ler aqui nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, um prefácio de Emmanuel, um trecho de um prefácio de Emmanuel. No livro Ave Cristo, no prefácio também, Emmanuel vai dizer que a ideia divina, requisita braços humanos. É esse convite que o Mestre nos faz. Essa ideia divina que requisita braços humanos. Os nossos braços estão a serviço de quê? Né? Posso usar para ferir, para maltratar, para escrever uma calúnia, para escrever uma psicografia, né? Para salvar, para cuidar. A ideia divina requisita braços humanos, diz o nosso benfeitor espiritual. E como, meus amados, minhas amadas,
Nos dias de hoje, nós precisamos nos reconhecer como aqueles que, de alguma forma, podem dar sua parcela mínima de contribuição para que esse mundo possa viver em paz. Se abençoados, se bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, como é que nós estamos construindo a paz no dia a dia? Né? Como é que nós somos reconhecidos? Um bom exercício para que nós possamos ver como é que nós estamos é: o que será? Jesus faz essa pergunta, né? Ele diz assim: o que será? O que dizem de mim? Aí, não, uns dizem que tu és Elias, outro que és João Batista, ou um dos profetas ressuscitados. E Pedro diz, aí ele pergunta: e tu, que dizes? Quem sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós precisamos sim, meus amados, não é nos importar com as opiniões dos outros, de forma que nos tire a paz de viver, mas nós nos precisamos saber que tipo de impressão nós deixamos nos caminhos por onde passamos, né? Eu posso ser aquela pessoa que quando chega na porta alguém diz: ih, lá vem. Ai, meu Deus, chegou, né? Ou posso ser aquela pessoa que alguém diz: graças a Deus. Graças a Deus que você está aqui. Olha o estado em que eu me encontrava e a misericórdia de Deus te enviou aqui hoje. Né? Como tem uma música linda da Igreja Católica: Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Eu acho muito bonita essa música. Isso é muito interessante, porque é uma escolha que Jesus propõe a cada um de nós. Mas Terezinha, hoje eu vi uma coisa linda, gente. Uma senhora numa determinada casa espírita, ela me disse que é analfabeta, me abraçou e improvisou um poema belíssimo, de todo o coração, com tanto amor para mim, que eu pedi a ela: minha filha, você tem que gravar esses poemas. Toda tímida, né? Cada um de nós oferece aquilo que a gente tem, e é com o pouco recurso que nós temos que o Mestre amado nos dá a oportunidade de trabalho. O nosso tempo está chegando ao fim, né? 19 horas. E nós gostaríamos de agradecer imensamente a todos, mas eu trouxe um texto do Emmanuel, porque os trabalhadores de Jesus merecem. Esse momento, a gente consegue, não consegue. O próprio Emmanuel diz isso, que à distância dos séculos, nós nunca vamos ter ideia do que foram aqueles primeiros dias do cristianismo. Nunca vamos ter ideia de quanta beleza, né? Quanta a grandeza e a bondade de Deus se estendendo por toda a humanidade. Emmanuel diz aqui nesse livro que quando as caravanas espirituais vinham buscar os nossos irmãos que tinham sido sacrificados nos circos, os seres inferiores que estavam nos planos espirituais, né? Nas esferas espirituais mais próximas da Terra, aí eu gosto de pensar nisso, eu estava lá, né? Pelo menos eu estava lá. Eles também recebiam, aqui Emmanuel vai dizer, aqueles eflúvios sacrossantos daquele celeste banquete que Jesus reservava aos mártires. E muitos deles, está aqui, há 2000 anos, tá, gente? Muitos deles, recebendo no íntimo aquelas vibrações maravilhosas, se converteram para sempre ao amor e o bem supremos. E tem um momento em que eles cantam um hino belíssimo, que Emmanuel adverte logo que a linguagem humana não traduz fielmente as harmoniosas vibrações dessas melodias do invisível, mas ele traz para a gente assim, uma ideia pálida do que seria esse momento, e é com ele que nós vamos terminar. Glória a ti, Senhor do universo, Criador de todas as maravilhas. É por tua sabedoria inacessível que se acendem as constelações nos abismos do infinito. É por tua bondade que se desenvolve a erva terra na crosta escura da terra.
Por ti, Senhor, fez-se o verbo do princípio, ilimitado e sem fim. Por tua grandeza imperecível e por tua justiça misericordiosa, abre o tempo os seus ilimitados tesouros para a alma. Por teu amor, sacrossanto e sublime, florescem todos os risos e todas as lágrimas no coração das criaturas. Abençoa, Senhor do Universo, as sagradas esperanças deste reino. Jesus é para nós o teu verbo de amor, de paz, de caridade, de beleza. Fortalece as nossas aspirações de cooperar na tua seara santa. Multiplica as nossas energias e fazes chover sobre nós o fogo sagrado da fé, para espalharmos na terra as divinas sementes do amor do teu Filho. Basta uma gota do orvalho divino da tua misericórdia, para que se purifiquem todos os corações, mergulhados no lodo dos crimes e das impenitências terrestres. E basta um só raio do teu poder, para que todos os espíritos se convertam ao bem supremo. E agora, ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, recebe as nossas súplicas ardentes e fervorosas. Abençoa, ó Divino Mestre, os que chegam redimidos da terra da amargura. Santifica-lhes as esperanças com o anélito criador de tuas bênçãos sacratíssimas. Vítimas da perversidade humana, cumpriram valorosamente os teus missionários todas as obrigações que os prendiam ao cárcere do penoso degredo. O mundo, no torvelinho de suas inquietações e iniquidades, não lhes compreendeu o coração amantíssimo, mas na tua bondade e misericórdia, abres aos mártires da verdade as portas divinas do teu reino de luz. E esse grupo de espíritos, meus irmãos, os primeiros cristãos, que juntam-se, resolvem criar oficinas de trabalho nas regiões escuras da terra, deixam os páramos celestiais, aos quais eles tinham direito, para se localizar aqui junto de nós e pacientemente buscar cada um de nós, inclusive nós todos que aqui presentes com certeza, para que mais tarde nós possamos um dia converter o nosso coração ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque este é o projeto maior do nosso Mestre. E nós, suas pequeninas ovelhas, aqui estamos de alguma forma certos de que, se em algum momento Jesus disse, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, nós também, aqueles a quem nós amamos imensamente também, aqueles que neste momento estão cometendo crimes terríveis aos olhos desses espíritos das esferas superiores, a divisão não é feita entre bons e maus, mas João Evangelista vai dizer, os que viram a Deus e aqueles que não conhecem a Deus. Então, meus amados, minhas amadas, muito obrigada. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, muita alegria de viver, muita esperança e que nós, todos os dias, nos lembremos, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor física ou moral, lembremos do Espírito de verdade a nos dizer, homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Dizei do fundo dos vossos corações, amando uns aos outros, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que todos os dias nós nos lembremos do Espírito Lázaro, a lei de amor. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria do corpo, nem da alma, tem os pés ligeiros e vive como que transportados para fora de si mesmo.
E Jesus, para coroar sua missão, nas vésperas da sua partida, reúne os apóstolos e diz: eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esta é a diferença que faz, seja os trabalhadores de Jesus em todas as épocas. É esse amor como Jesus amou. Que Ele nos abençoe e nos dê muita paz, muita esperança, e que onde nós estivermos, lembremos sempre daquilo que somos, filhos de Deus, herdeiros da imortalidade, criados para um dia sermos espíritos puros, no conceito da doutrina espírita. Querendo ou não, tá, gente? Essa é a boa notícia. Querendo ou não. Vai chegar um momento que a gente vai dizer: eu acho que é melhor eu seguir o Cristo. E aí começa. Muita paz para todos nós. Minha irmã, muito obrigada. Nós queremos agradecer a nossa irmã Terezinha. E como ela já trabalhou, a gente vai continuar pedindo que ela trabalhe um pouquinho mais. Mímica, estão fazendo mímica para mim, eu não estou entendendo nada. Com a Terezinha, gente, acontece de tudo. Olha só, nós vamos pedir a Terezinha que faça a prece. Será que é trocar o microfone, é isso? Então, vamos fazer a prece, vamos deixar essa mímica de lado e vamos fazer a prece. Terezinha, faça a prece para nós. Muito obrigada. Meus amados, minhas amadas, eu gostaria de recordar um momento muito especial da minha vida. Desde os 5 anos de idade, meu pai se ajoelhava ao pé do rádio comigo, né, para que nós de joelhos ouvíamos uma prece belíssima, que foi um presente de Natal para a humanidade. Mais tarde, com 16 anos, eu descobri que a prece era espírita. E eu falei para minha mãe, a prece é espírita, e ela, minha filha, né, se assustou e me pediu para não me envolver com essas coisas. É a prece de Cáritas. É a forma como os espíritos superiores pensam e pedem a Deus pela humanidade. Eu gostaria que nós nos imaginássemos, sim, ouvindo aquele espírito amoroso, com certeza, uma jovem que foi martirizada em Lyon, com certeza, de um coração extraordinário, que todos os dias se compadece da humanidade, e é assim que nas esferas espirituais superiores se ora. Então vamos meditar nas palavras da nossa amada. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que o teu amor, Jesus querido, possa tocar o nosso coração de tal modo que nós realmente nos convertamos em operários teus, trabalhadores teus, para sempre, Senhor. Assim seja. Eu podia cantar uma música, Soraya? Valde, Terezinha quer cantar uma música, aguarde um pouquinho. Quando nós fizemos uma homenagem ao Chico Xavier, né? Tá bom. Esse aqui dá melhor. Gente, nós fizemos um trabalho, os poetas do Parnaso, e nós fizemos uma homenagem aos poetas, ao Chico, por meio dos poetas do Parnaso, e nós transformamos um dos poemas de Alta de Souza, A Maria, em uma música. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Ninguém diz, ninguém traduz essa visão da harmonia, visão de paz e de luz, paz dos céus, Ave Maria. Toda expressão de ternura do mundo de provação, no céu ditosos procura a sua excelsa afeição, consolo das mães piedosas, cheias de mágoa e de pranto, sobre quem atira as rosas do seu amor sacrossanto. Ninguém diz, ninguém traduz essa visão da harmonia, visão de paz e de luz, paz dos céus, Ave Maria. Que as rosas da nossa Mãe Santíssima caiam sobre todos nós, que nós possamos compartilhá-las com todos aqueles com os quais nós convivemos. Muito obrigada, meus amados.